que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é mais um episódio do podcast Pra Que Isso, Professor? O seu podcast de história. Uma doença que matou cerca de 1/3 da população europeia. A morte atingiu praticamente todo o continente, trazendo assim o medo de como seria o mundo dali por diante. Para que possamos entender como surgiu a doença e como ela ganhou espaço na Europa, vamos chamar o Recapitula. A peste negra, ou peste bubônica, é uma doença causada pelo Yersinia pestis, que é uma bactéria encontrada em pulgas e ratos. Portanto, devido às péssimas condições de higiene na Europa, ratos eram seres comuns em qualquer ambiente. Os ratos, eles eram contaminados e tinham contato com humanos, e por sua vez, esses contaminados transmitiam a doença via secreções corporais ou pelas vias respiratórias. Acredita-se que essa doença surgiu na Ásia Central e chegou à Europa através dos genoveses. Mas a pergunta fica, foi através de contatos comerciais? Não, não foi e vou explicar o motivo. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! Os genoveses entraram em combate com as tropas tártaras na cidade de Cafa. Nesse conflito, as tropas tártaras estavam com pessoas infectadas e aí usaram os cadáveres de contaminados como armas, ou seja, eles jogavam os corpos em cima dos genoveses. Os genoveses fugiram, mas levaram a doença para vários lugares da Europa. Como os genoveses, em suas origens, eram comerciantes, eles viviam navegando pelos portos e isso fez com que a doença avançasse muito rápido por todo o continente. Ninguém imaginava quais eram os motivos que levavam à contaminação. Como a doença era altamente contagiosa, a peste matava o infectado em questão de dias. O caos foi grande e a doença ganhou campos e cidades. E em alguns lugares, os doentes começaram a ser perseguidos e deixados para morrer. Isso quando não eram executados. Os médicos perceberam que o contato com os doentes não deveria acontecer, sendo que apenas padres e médicos restringiam o contato com os acometidos. Cerimoniais como funerais não aconteciam mais nesse período, e as pessoas passaram a andar com roupas de couro que, em tese, evitava que a secreção entrasse em contato com os tecidos e contaminasse as pessoas. E os médicos usavam máscaras com formato de bico de pássaro, com ervas aromáticas para não se infectarem. Com a morte massiva de padres, algumas pessoas começaram a especular que isso seria um castigo divino por toda a Europa, para que se arrependessem dos pecados. O grande número de padres mortos ajudou até mesmo a tornar forte essa teoria, uma vez que os padres tinham contato com os cadáveres, os mesmos acabavam infectados e transmitindo para outros padres que moravam em mosteiros. Haviam crenças de que o alinhamento dos planetas espalhava bactérias no ar. Mendigos e ciganos estavam envenenando as águas e também judeus foram perseguidos em várias regiões da Europa, pois acreditavam que foram eles que haviam trazido a praga para o continente. Houve um momento em que os sepultamentos também deixaram de existir, pois não havia coveiros, e devido à quantidade de pessoas que morria diariamente, as pessoas eram enterradas coletivamente em valas comuns. Porém, logo perceberam que os corpos ainda transmitiam doenças, e os corpos e os objetos dos falecidos passaram a ser queimados. Com isso, as autoridades passaram a incentivar o isolamento para evitar piorar o quadro de contaminação. Mas por que a peste tinha esse nome de peste negra? Pois ela deixava manchas negras na pele e inchaço nas regiões das axilas e virilhas, e esses inchaços eram chamados de bubões, e por isso a peste foi chamada também de peste bubônica. A Europa conseguiu vencer a doença tomando algumas medidas.
investindo em saneamento básico, melhorando a higiene das ruas e locais onde havia aglomeração de pessoas. Implantou quarentenas que foram seguidas de maneira eficiente pelas pessoas e também passou a tratar a água, pois a água ela era contaminada pelos dejetos humanos. Foi necessário fazer esse tratamento da água para que o consumo melhorasse e também houvesse melhoria dos hábitos de saúde da população. Assim, os números da contaminação foram baixando e a letalidade da doença também, mas isso ainda levou 200 anos para que a doença fosse erradicada. É isso, a gente consegue perceber, a gente teve algumas outras epidemias, né, que aconteceram aí no mundo. A questão da peste negra, ela foi uma das mais letais. Ela acabou, então, dando aí cerca de 1/3 da população europeia no período em que ela esteve ativa. É interessante notar, né, que as pessoas, elas, num primeiro momento, logicamente, ficaram desesperadas, elas ficaram pensando o que poderia acontecer e começaram até a culpar alguns grupos, né, de pessoas, como os ciganos, os judeus, e começaram a caçar essas pessoas até entenderem que essa doença ela surgiu devido a uma baixa adesão da higiene e também a Europa de ser um lugar onde haviam muitos ratos e os ratos eles se proliferavam junto com a doença. Também essa questão de achar que era um castigo divino devido a isso. Os padres eles tinham contato com os doentes, eles iam fazer extrema-unção. O padre geralmente morava no mosteiro moravam mais padres, todos de idade, e a transmissão da doença ela ocorria dessa forma. Então muitos padres morreram nesse período e foi necessário então os médicos eles adotarem medidas mais restritivas, usarem a máscara em formato de bico de passarinho com ervas para tentar evitar essa contaminação. A Europa começou a se preparar para enfrentar esse tipo de doença e, como eu disse para vocês, as medidas que foram tomadas foi o quê? Investir em saneamento, melhorar a higiene das ruas, evitar aglomeração, implantar quarentenas, coisas básicas, né? A gente está falando aí do século XVI, né? São coisas que aconteceram, né, há muito tempo atrás e que hoje a gente fala de isolamento social, uso de máscara, a gente fala um monte de coisas e as pessoas elas não levam a sério. E a gente pode trazer essa reflexão do passado para os dias de hoje. Se a gente não se cuidar, né, se a gente continuar fazendo as coisas erradas, não tendo as atitudes de saneamento, né, lavar, higienizar as mãos, utilização de máscara, evitar aglomerações, então fica de alerta, né? A gente tem movimentos aí que divulgam que é necessário o uso da máscara, que é necessário o distanciamento social. E quando a gente passa a estudar história, por exemplo, com a questão da peste negra, ou então quando a gente fala da gripe espanhola, tudo isso foi vencido através de medidas que foram implantadas, medidas sanitárias e também do isolamento. O isolamento ele é necessário, mas tem correntes que são contrárias a isso, enquanto não chega uma cura definitiva ou uma vacina que cure as pessoas. Mas fica a reflexão aí para vocês. Então é isso, eu fico por aqui com mais um episódio do nosso podcast Pra Que Isso, Professor? O seu podcast de história. Quem quiser conversar, mandar mensagem, sugestão, crítica, reclamação, qualquer coisa, manda mensagem pro e-mail souzawilliam1983@gmail.com. Lembrando que Souza com S, William com W, 2 L's e M no final. souzawilliam1983@gmail.com. Tudo bem? Eu quero agradecer a todos que mandam mensagem, que ouvem, que compartilham e curtem esse podcast. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, valeu!